Já há algum tempo, há alguns anos, inclusive, há uma luta, um debate no Congresso Nacional para a alteração da Constituição do artigo 144. Esse artigo trata das competências dos órgãos de segurança pública e a luta é para incluir as guardas municipais nesse artigo da Constituição Federal. A gente vai conversar com o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, que é um defensor aí das guardas municipais, inclusive presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais, e conversa com a gente agora nessa edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer muito grande estar com vocês. Deputado, a gente vai falar um pouquinho também da importância do trabalho das guardas municipais nesse momento de pandemia, nesse momento que o Brasil vive, inclusive já com a reabertura de comércio, abertura de bares, restaurantes, e que as guardas municipais em muitas cidades têm um trabalho aí fundamental, inclusive para o cumprimento das regrinhas aí de segurança, né, com relação à pandemia. Mas antes, vamos falar um pouquinho dessa luta aí das guardas municipais, deputado. Qual a importância da inclusão das guardas municipais no artigo 144 da Constituição? Ou seja, o Congresso precisaria aprovar aí uma proposta de emenda à Constituição, não é, para trazer aí essa alteração e incluir as guardas municipais nesse artigo que trata das competências dos órgãos de segurança pública. Qual é a importância dessa mudança na Constituição? Ô, Geice, na realidade, as guardas municipais já são polícia. Inclusive, houve uma ADI de 2014 no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes deu monocraticamente, o seu voto favorável contra um determinado órgão de polícia que entrou contra as guardas municipais, querendo deixar bem claro que eles não são polícia. Pelo amor de Deus, eles têm roupa de polícia, exercem as mesmas coisas que a polícia, fazem prisões, detenções, fazem raids, fazem o recolhimento, conduzem, levam para as delegacias de polícia e estão nas portas das escolas fazendo policiamento ostensivo. A realidade é que convencionou-se que guarda municipal cuida apenas do patrimônio. Não, a guarda municipal, as guardas municipais cuidam das vidas humanas, cuidam dos patrimônios, ainda maior o trabalho do que até algumas outras polícias fazem, sem desmerecer. Deputado, nesse momento, então, essa atuação das guardas municipais, ela ainda entra ainda em destaque maior, não é? Assim, com relação aí à atuação próximo das comunidades, da população, principalmente com relação ao cumprimento das regras de segurança, deputado, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, com tantas cidades reabrindo aí praticamente, né? O país já tentando voltar aí para uma certa normalidade, com a abertura de comércio, de restaurantes, e o trabalho das guardas municipais, como é que o senhor destacaria nesse momento? Fundamental, porque eles têm feito um acompanhamento em todas as cidades brasileiras onde se encontram, e tem sido uma força para os prefeitos e governadores no sentido de o controle das pessoas que andam sem máscaras na rua, o controle das pessoas que estão nos logradouros inadequados, que foram fechados pelos prefeitos, bares, restaurantes, praças, estão também trazendo um trabalho de conscientização aos comerciantes que, nesse desespero em que eles se encontram, porque a economia está sofrendo muito, mas o prefeito coloca uma determinação e uma proibição de que as lojas deveriam estar funcionando. Então, eles têm que ir, conscientizar, conversar com pessoas que estão assim extremamente sofridas e estressadas com as mortes da pandemia, com a questão econômica, com a questão da politização da pandemia. Então, o trabalho deles tem sido um trabalho de excelência. Às vezes, nós temos aí uma certa dificuldade, um certo desafio, porque eles também acabam ficando estressados, porque estão trabalhando com horário dobrado em alguns casos. E, às vezes, aparece um ou outro caso em que se exacerba um pouco a atuação deles, mas são casos assim
mínimos, mínimo, é o mínimo do mínimo. Então, eles têm feito um trabalho de excelência, com educação, com coerência e ajudando a conter a pandemia no Brasil. E mostraram que estão aptos para entrarem no artigo 144 da Constituição, ou seja, serem reconhecidos como órgãos de segurança pública. Onde é que já se viu? Você anda armado, tem uniforme, você faz prisão, você cuida e não é polícia e não está no artigo 144 da Constituição brasileira como polícia, não tem os mesmos direitos que as polícias têm, questões de aposentadoria e outras coisas mais. Então, é uma situação muito difícil. Piso salarial, nós estamos lutando há alguns anos com piso salarial, estamos lutando com a PEC 534, que já foi aprovada desde o tempo de Romeu Tuma no Senado, estamos lutando agora com a 275 do Cabo Sabino, para ver se conseguimos constituir uma constituição, uma comissão, ou seja, a 275 precisa de uma comissão. Nós não temos condições de fazer essa comissão agora. A 534 já está pronta para plenário, mas há algumas divergências internas nas guardas municipais, em algumas associações, em algumas federações, para saber qual que seria a melhor agora. Uma coisa é certa, elas precisam entrar no artigo 144 da Constituição brasileira, porque são polícia. Eu quero ver essas pessoas que dizem por aí que eles não são polícia, se eles teriam a coragem de vestir uma farda azul marinho, às vezes desarmados, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, porque no artigo, na lei 13.022, dizia que eles podiam andar armados. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade com mais de 50 mil habitantes, eles andavam desarmados. Olha o absurdo que é uma coisa dessa. Você com uniforme de polícia, com carro de polícia, exercendo o papel de polícia e andando desarmado. Então, nós precisamos incluí-los no rol da segurança pública e dar a eles tudo aquilo que aqueles que estão incluídos no rol da segurança pública têm. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, falando um pouquinho sobre essa luta das guardas municipais para serem incluídos aí no artigo 144 da Constituição Federal, esse artigo que trata das competências dos órgãos de segurança pública. E também, né, deputado, falando um pouquinho aí da atuação das guardas municipais nesse momento de pandemia, aí esse trabalho de fiscalização que também é feito pelas guardas municipais aí nas cidades brasileiras, né? A gente vai já chegando aqui ao encerramento aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, deputado, eu queria que o senhor deixasse aí o seu recado, a importância de ser aprovado uma dessas propostas. O senhor citou aí as duas propostas de emenda à Constituição que hoje estão na Câmara, uma já passou pelo Senado, né, que é a proposta 534, que já foi aprovada no Senado e aguarda a votação na Câmara, mas ela é um pouco mais antiga, né? É uma proposta de 2002, só para a gente ter uma ideia de há quanto tempo já esse assunto vem sendo debatido no Congresso Nacional, né? E aí a gente tem essa outra proposta que o senhor citou, do Cabo Sabino, que é de 2016, que já tem o texto um pouco diferenciado, né, deputado, em relação a essa proposta de 2002. Mas qual é a expectativa do senhor? O senhor, como presidente aí da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais, qual é a expectativa do senhor? O que seria mais importante, ou o que o senhor acredita que deve ser mais importante entre essas duas propostas? Deve começar do zero essa proposta de 2016, essa 275, a proposta de emenda à Constituição 275? O senhor acha que seria o melhor caminho para que haja a alteração realmente do artigo da Constituição? Há algumas divergências entre sindicatos, associações e federações desse sentido, mas que podem ser dirimidas, na minha avaliação, a partir da 275, da formação dessa comissão. Muito bem, o que nós precisamos é ter todos os direitos. Um exemplo que eu lhe dou, nós estamos aí com o piso salarial das guardas municipais, R$2.000, não aprovamos. Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça a nomenclatura Polícia Municipal. Ora, colheram-se 51 assinaturas. No último dia do término do ano passado,
colheu-se para que fosse levado ao plenário. Isso está na mesa também do presidente para ser votado. Por que apelidar de guardas municipais e não chamar de polícia municipal a partir do momento que exerce as mesmas coisas que a polícia faz? Então, nós precisamos reconhecer, cumprir com as leis devidas. Ah, mas é muita polícia. É muito bandido. Nós temos 870 mil presos, menos agora, porque houve aqui uma leva de soltos, né, de soltura à revelia, e nós temos 870 mil presos, a terceira população carcerária do mundo. Nós temos uma média de 60 mil homicídios por ano, fora os desaparecidos. O tráfico humano no Brasil foi preso agora, o principal homem que fazia tráfico humano no Brasil, e a questão das drogas nas escolas. E essas polícias têm que andar armadas, têm que ser reconhecidas como polícias. Agora, não, tem que ser guarda municipal, não é polícia municipal. E quanto mais polícia na rua, melhor será. Polícia que é treinada no armamento, na abordagem, no tratamento com as pessoas. E a polícia municipal tem feito isso com coerência. A polícia municipal não pode ficar tão somente aí no meio das ruas dando multas em veículos. Ou seja, isso acaba fazendo com que eles fiquem mal vistos até, porque fica lá, o prefeito manda ele multar os veículos, e é uma situação muito difícil. Nós temos que mudar essas coisas e trabalharmos nesse sentido. Temos guardas de trânsito que podem fazer todo esse trabalho, não que a polícia não possa fazer, mas ela não pode fazer exclusivamente isso. Ela é ampla, ela tem um espectro muito mais amplo e tudo pronto para estar no 144 da Constituição brasileira. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta, e eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais a respeito desse assunto, né, tão importante aí, e essa luta aí pelas guardas municipais para inclusão aí no artigo 144. Obrigado, Gê. Eu só tenho a agradecer porque a nossa mídia, tanto a mídia da Câmara quanto a mídia de fora, eu fiz mídia 30 anos, precisa entender e dar um pouco de força nesse contexto, trazendo à existência aquilo que já existe, mostrando o trabalho das guardas municipais ou da polícia municipal. Eu já estou me negando a chamá-los de guardas municipais, porque eles fazem tudo que a polícia faz. Então, nós precisamos de resolver essas questões, e parabéns à Polícia Municipal de todo o Brasil, às polícias municipais, homens e mulheres de todo o Brasil. Nós agradecemos mais uma vez, deputado, a sua participação. Deputado, nós conversamos com o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, falando um pouquinho aqui sobre essa luta das guardas municipais para serem incluídas aí no artigo 144 da Constituição, o artigo que trata das competências dos órgãos de segurança pública. A gente fica por aqui e até a próxima.